Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos de volta com o podcast do Grupo Coach, esse podcast que foi criado e que a gente está aqui quinzenalmente agora, levando muita informação, muito conteúdo. A gente traz aqui nesse podcast famílias, mães, pais, pessoas envolvidas na perda gestacional e neonatal, pessoas envolvidas no luto, da perda gestacional, neonatal, na perda de um filho, na perda de um parente, enfim. Esse podcast que é informativo e principalmente que traz essa escuta e esse portal de voz para a gente falar sobre esse tema que é tão silenciado, que é tão pouco discutido, que é tão pouco levado informação. Atualmente, a gente tem ouvido falar mais em relação à perda gestacional, em relação a esse universo de possibilidade, que a gente fala que é um universo de possibilidade, e é isso que a gente quer fazer. A gente quer levar esse universo de possibilidade como forma de conhecimento, para que você também perpetue as informações que a gente leva aqui. Esse programa só é possível porque a gente tem conosco um parceiro que está conosco já há alguns anos. É o Grupo Zelo. E eu vou ler um testemunhal do Grupo Zelo, na verdade, falar sobre o Grupo Zelo aqui, porque, de fato, é uma empresa que se alinha aos nossos projetos, O Grupo Zelo apoia o projeto de acolhimento ao luto perinatal, compartilhando a missão de dar voz às mães que enfrentam essa perda. Líder no setor funerário, a empresa oferece despedidas humanizadas e respeitosas desde 2017. Ao apoiar o podcast e outras ações do projeto, o Grupo Zelo reforça seu compromisso com o cuidado empático às famílias enlutadas. A parceria fortalece a valorização dessas mulheres como mães e contribui para a ressignificação do luto. Mais informações são disponíveis nas redes sociais e via QR Code. Ao longo do programa, vocês verão os QR Codes do Grupo Zelo. E é isso que eu falo, talvez vocês não saibam, mas o Grupo Zelo teve um papel muito importante com a doutora Mônica. Em outros programas ela já falou, e se você está chegando aqui agora, eu também vou te contar. O Grupo Zelo, Lucas Provença, que é o CEO do Grupo Zelo, teve um papel fundamental na despedida da Cecília, que é a filha da doutora Mônica, que partiu com 38 semanas e 6 dias. Foi o Lucas que permitiu, que toda a estrutura do Grupo Zelo, que permitiu que a Mônica pudesse estar no velório, Foi o Lucas que levou na casa da doutora Mônica, a cinza, enfim. Foi toda a estrutura de acolhimento do Grupo Zelo que permitiu com que esse luto fosse mais acolhido no momento mais difícil que a gente sabe, que é o momento do funeral. Então, mais uma vez, ao Grupo Zelo, nosso muito obrigado por estar conosco nessa caminhada de levar essa informação. Uma coisa que eu peço muito a vocês é que, quando vocês estiverem assistindo esse programa, não esqueçam de comentar, de compartilhar, de inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais. A gente precisa que o engajamento
engajamento do programa cresça cada vez mais, para essas informações tão importantes que a gente leva aqui chegue cada vez mais às pessoas. Então eu peço que vocês compartilhem esse programa, se inscrevam no nosso canal, enviem para um amigo, enviem para aquela pessoa que você sabe que precisa entender mais sobre esse universo. Seja um profissional de saúde, seja uma família, seja um amigo, seja para aquela pessoa, porque todo mundo precisava saber e entender um pouco mais. A gente está de volta e nesse programa eu vou conversar com mais uma mamãe. Ao longo desses meses aí, desses anos que a gente está com o podcast no ar, a gente traz famílias, a gente traz profissionais, a gente traz equipes da área hospitalar, enfim, pessoas envolvidas, muitos grupos de apoio, e essa temporada a gente vai trazer muitos grupos de apoio falando do trabalho maravilhoso que eles têm ao longo aí do Brasil. E quanto mais informação e quanto mais grupos estiverem espalhados aí, melhor e mais possibilidades de acolhimento a gente tem. E hoje a gente vai conversar com a Rejane, que eu tive a honra de estar no momento mais difícil da vida dela. Eu registrei a chegada e a partida do filho dela e ela vai contar a história do seu Isaac e toda essa história dessa jornada, dessa missão que ela viveu com ele. Bem-vinda, Rejane, seja mais uma vez, assim, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo aceite. Vamos lá escutar a sua trajetória. Fala um pouquinho, você é a Rejane? Sim, eu que agradeço, tá, o convite, estou muito feliz de estar aqui, né, de estar compartilhando a nossa história. Eu sou a Rejane, né, sou casada aí com o João Rodolfo, pais da Ana Beatriz, de 4 anos, né, atualmente, assim, uma criança incrível, né, maravilhosa nas nossas vidas. E a gente sempre quis ter 2 filhos, né? Sempre assim, foi o combinado antes mesmo de nos casarmos. Vamos ter 2 filhos. E, né, e a Ana Beatriz nasceu em 2021. Foi passando-se ali, né, o primeiro ano dela, o segundo, e a gente sempre naquele desejo ali, vamos ter, não, vamos esperar mais um pouquinho, né, agora, vamos. E aí, no segundo semestre de 2023, nós, né, decidimos, é agora, vamos ter o segundo filho, vamos ter o Baby 2, né, aí. Tão esperado? Tão esperado, assim, foi muito planejado mesmo. E aí eu já fui na minha médica, já fiz todos os exames pré-concepcionais, comecei a repor as vitaminas, o ácido fólico, estava tudo perfeito, assim, tudo, né, normal, tudo perfeito com a minha saúde. E aí eu engravidei rapidinho, assim, até antes do que a gente esperava. Em fevereiro do ano passado, nós já descobrimos o positivo, né? E foi, assim, uma alegria muito grande, assim, fecho os olhos, eu lembro, assim, a emoção daquele dia. A sensação, assim, né? Muito bom. Eu lembro a gente descobrindo ali, fazendo aquele exame, assim, ficamos muito felizes, assim, completos, realizados ali mesmo, né? Com o nosso desejo ali. E, assim, a história do Isaac, ela tem muitos sinais, assim. Eu tive sinais, assim, desde o primeiro dia, desde o dia do positivo. E eu falo, assim, mãe sente. Né? Temos uma conexão profunda ali com os nossos filhos, ali, coisa divina mesmo. E no primeiro dia que eu descobri o positivo, né, eu deitei para dormir, eu sempre faço as minhas orações ali antes. E eu fiz a minha oração ali. E, assim, depois, né, que foi fazer sentido, que me chamou a atenção, mas eu, né, eu agradeci muito a Deus, falei com Deus que eu estava muito feliz, né, ali, por aquele bebê. E eu pedi várias vezes e repetidamente, assim, que o meu filho tivesse saúde. Né? Eu não sabia se era menino ou menina. Que o meu bebê, né, independente do sexo, que ele venha com muita saúde, Senhor, né, dá uma criança saudável, que o meu filho seja saudável, né, ou filha ali, que o meu bebê tenha muita saúde. E eu falei isso várias vezes, né, no fundo a gente, né, já estava escrita essa história, né, e eu pedia várias vezes isso. E aí dormimos, na semana seguinte eu já agendei o pré-natal, a primeira consulta ali, felizes, estávamos cheios de planos, de sonhos ali, de expectativas. Você já tinha vivido aquilo, né, assim, do pré-natal, então era tudo uma expectativa muito positiva, né? A gente nunca vai para um exame ou para nada com algo, pensando em algo, né? Não. Era aquela alegria, né? Você quer viver o mesmo, né? E melhor ainda, né? Exatamente. Então eu já marquei, né, a minha primeira consulta e ali cheio de expectativas. Fizemos essa primeira consulta, ouvimos coraçãozinho, assim, coisa mais linda, assim. Saímos ali apaixonados com aquele bebezinho, né? Tava tudo bem, o embrião bem implantado, tudo certinho. E aí passou, contamos, né, para a família, para os amigos, começamos ali a contar para as pessoas com aquelas expectativas. E tivemos um primeiro trimestre muito tranquilo, assim, bem tranquilo, tudo normal, todos os exames, a translucência dele é normal?
normal. Normal, tivemos aí de muita felicidade, foi assim, muita felicidade. E em alguns momentos, mãe sente. Eu sentia de alguma forma, eu sentia assim, eu pressentia, mas não dei ouvidos num primeiro momento, assim, eu sentia muita angústia. De vez em quando eu tinha uns episódios, assim, de ter uma angústia no coração. Mas de medo? Não sei, assim, eu sentia uma angústia, um aperto no peito, assim, o famoso frio na espinha. Sim. E eu ficava, né, e aí eu falava, não dei ouvidos, falava assim, isso é porque eu tô cansada, a segunda gestação é mais cansativa, você tem uma criança ali pequena que depende de você, e tá tudo bem, meus exames são normais, tá tudo bem, vou ficar tranquila, isso é coisa da minha cabeça, né, não tem nada não. Se passaram aí uns dias, né, muito felizes ali, fiz o primeiro ultrassom morfológico, né, de 12 semanas, que mede a translucência nucal, e tava perfeito. Né, já cheguei, a médica já me conhecia, foi a mesma que fez, né, na minha primeira gestação, então ela já me conhecia, a gente ali, né, nos conectamos, feliz, voltamos, né, mais um pré-natal, e fizemos esse exame, estava perfeito, meu bebezinho, ele era muito ativo, ele mexia muito ali, e lindo, fizemos um videozinho dele em 3D, a coisa mais linda. No final, ela nos deu um palpite que possivelmente seria um menino, né? Mostrou pra gente, possivelmente é um menino. Você volta aqui com 16 semanas, que a gente vai fazer um ultrassom de rotina e eu te confirmo o sexo. Saímos dali felizes, assim, já deixamos marcado esse ultrassom de 16 semanas pro dia 17 de maio. Falo que é impossível esquecer essa data, porque é a data que nossas vidas mudaram para sempre ali, né? Então, já deixamos marcado, fomos embora, assim, naquela expectativa. Será que vai ser? Tava tudo bem, translucência normal, Perfeito. Né? Porque os primeiros medos vêm justamente do resultado da translucência, né? Eu acho que é o primeiro medo de toda mãe. Não medo, né? Mas, assim, aquela angústia de querer realmente a questão de que venha com saúde e tudo. E quando dá uma translucência alterada, a gente já cria aquela expectativa, assim, do medo, né? Cria-se o medo, e né? Assim, antes eu falava assim, é o marco da gestação, né? Passou 12 semanas, fez a translucência nucal, tá tudo bem? Vai dar tudo certo. Então, assim, passou aquilo ali, eu relaxei, fiquei tranquila, não, tá tudo bem, né? Eu vou voltar daqui um mês para poder confirmar o sexo, fazer de novo, acompanhar. Eu já tava, né, acostumada, eu já conhecia, né, como funcionava. Fomos embora felizes, assim, já naquela expectativa, será que é menino mesmo? E já sonhando, assim, eu já dava print de tudo que eu via relacionado a bebê, a decoração, naquela alegria ali, a minha filha, né? Você é a irmã mais velha, e como que vai ser a rotina com 2 crianças, aquela coisa toda, assim, muito feliz, assim, na minha cabeça, assim, eu jamais imaginaria que eu passaria por isso, assim, jamais, isso não tem como, né? E aí, passaram-se os dias, passaram ali, de vez em quando eu ficava angustiada, mas não, tá tudo bem. Passaram-se os dias e aí estava chegando, dia 17 de maio, estava se aproximando. E eu tive um outro sinal, porque a história do Isaac, né, teve muitos sinais. E eu tive um outro sinal ali, faltando umas 2 semanas para eu fazer esse exame de 16 semanas. Eu tive um sonho. E eu acredito muito em sonho, assim. Eu tive um sonho. Eu sonhei com o Isaac. Ele era um bebê ali, recém-nascido, pequenininho, lindo. Lindo, ele era muito cabeludo, né? Era menino. No sonho era menino. No sonho era o então, Isaac. Era o Isaac assim, mesmo. A gente já tinha aquela... Igual mãe, né? Quando a gente tá ali grávida para descobrir, menina, menino. Então, eu sonhei com o menino, sonhei com o Isaac. Ele era lindo, cabeludo, igual ele era mesmo. Cabelo pretinho, assim, a coisa mais linda. E no meu sonho, eu ficava assim... No meu sonho, eu ficava admirada. Eu colocava a mão, assim, eu falava assim, o meu filho é muito lindo, assim, e realmente ele era um menino muito bonito. Só que, no sonho, eu via o Isaac numa espécie de incubadora, vidro. Ele estava ali num berço, né, de acrílico, de vidro, e numa espécie de incubadora mesmo. E eu não me aproximava daquele bebê. Isso, assim, só foi fazer sentido muito tempo depois, né? Foi o que de fato aconteceu. Eu não me aproximava, eu não conseguia chegar perto ali, acessar aquele bebê, pegar. E eu o via pelo vidro de uma incubadora ali, de um berço de acrílico. E aí, acordei no outro dia muito feliz. Falei com meu marido, tá chegando o ultrassom, mas eu sonhei que é um menino. Aquelas coisas de sonho, assim. Eu sonhei que o nosso bebê vai ser um menino, eu tenho certeza que é um menino.
E ele tava assim com roupinha em tons de azul e aquela coisa mais linda. Contei pra ele ali os detalhes. É um menino. Levei por esse lado, né? E aí passou, chegou, né? O tão esperado dia. Pra descobrir o sexo. De maio, pra gente confirmar. Eu não quis fazer sexagem. Falei, a gente já vai fazer ultrassom mesmo, vamos aguardar. Estávamos ali ansiosos, na expectativa para aquele exame. Arrumamos ali, meu exame era no início da tarde ali, arrumamos. E eu tive um outro sinal nesse dia. A gente arrumando ali para sair, eu pegando meu celular, pegando a minha bolsa, as coisas já atrasados. O meu marido, ele tinha o hábito, né? Ele tem o hábito de abaixar, ele levantava minha blusa, beijava minha barriga e conversava alguma coisa com o bebezinho, assim, falava alguma coisa de carinho. E nesse dia não foi diferente, assim, a gente já estava com a bolsa assim para sair, e ele abaixou, levantou a minha blusa, beijou minha barriga e falou assim: ai, difícil, né, segurar. Ele falou assim: bebezinho, a gente tá indo lá descobrir quem que você é, né, quem que tá chegando. E eu já te amo muito pelo que você é, como você é. Ele falou desse jeito. Assim, que lindo. Profundo, né? É. Aleatoriamente, não imaginávamos. E ele falou assim: eu te amo. Como você quem você é, como você é, independente se é menino ou menina. A gente nunca teve preferência, desde a primeira filha, a gente nunca teve preferência por sexo, né? Contanto que tivesse saúde, né? Que fosse feliz. E ele falou isso. Saímos, fomos para o ultrassom, chegamos lá. E aí combinamos, assim, né? Estávamos muito felizes. Eu, na volta, lá perto de casa, tem uma loja de roupinhas de bebê. E eu falei, na volta nós vamos passar lá, vamos comprar alguma coisinha, um sapatinho, alguma coisa simboliza o assim, sexo, né? Pra gente contar pra família, na noite, no fim de semana, gravar um videozinho, contar pra minha família, pra sua. Combinado. Vamos embora. Chegamos. E aí a doutora estava lá, né? Já nos conhecia ali, animada. Vamos ver esse bebezinho, o que é. E pra gente era um ultrassom para confirmar o sexo. Era aquilo ali que a gente queria. Vamos confirmar o que é o bebê. E aí chegamos, ela começou o meu exame. E a gente já perguntando. E aí, doutora, já viu, né? O que é o bebê? E aí ela olhando ali e tal, e num primeiro momento ela falou, não, eu não estou conseguindo confirmar, não, ele está numa posição que é mais difícil, eu vou continuar o exame. Só que ela estava muito calada. Ela sempre conversava ali, nesse dia ela estava muito calada, quietinha ali, com o olhar atento ali na tela. E eu vi o meu bebê, assim, Paula, na tela do ultrassom, eu olhava assim, e eu vi que o meu bebê estava diferente. Tinha alguma coisa diferente nele. Você teve essa percepção mesmo? Você mesmo, olhando pela tela do ultrassom? Porque às vezes é tão abstrato pra gente, né? Não, no ultrassom de 12 semanas, ele mexia muito, assim, tava difícil até pra medir, ele mexia, assim, aquela coisa mais bonitinha. Nesse ultrassom, ele tava paradinho. Quietinho. Com batimentos, né? Mas ele tava... Eu senti, mãe sente. Eu, assim, eu sou sensível, assim, e eu senti. Eu falei, gente... Será? Eu já estava um pouco nervosa. E a doutora muito calada ali, olhando atentamente. O clima estava diferente? Tava. Eu senti, assim, que ela estava calada. Assim, muito atenta, assim. E aí, ela olhava muito o coraçãozinho dele. Ela tentava ver o sexo, realmente. Ela não conseguiu confirmar, estava difícil. E ela ia muito no coraçãozinho, jogava aquele Doppler, aquelas bolinhas, né? Sim. Coloridas. Ela jogava aquele Doppler, ia no coraçãozinho, voltava no corpinho. Ia... E aí ela perguntou se eu tava com o ultrassom de 12 semanas em mãos, né? E aí a gente tava com ele, passei para ela o laudo, ela deu uma olhada assim, folheou ele, e voltou e olhou, e aí ela finalizou o exame, assim. Falou pra gente, olha, gente, infelizmente, né, eu encontrei algumas alterações aqui no seu bebê, que me deixaram preocupada, me chamaram a atenção, e eu vou te passar, para a gente investigar, né? Para a gente cuidar desse bebê, entender o que está acontecendo e até descartar uma possível síndrome. Sim. E aí, naquela hora, o chão se abriu ali. Eu falo que eu senti a minha alma saindo do corpo, assim, se desprendendo do meu corpo. Um frio na espinha, né? Assim, Eu senti, assim. E aí, demorei um pouquinho para voltar, assim. Quando eu vi, eu já estava chorando muito. Meu marido do meu lado, a secretária com água, a doutora do meu lado, e ali a gente conversando, e eu chorava muito, eu falava assim, não. No início, você tem uma negação.
A aceitação, ela vem, mas é com o tempo, assim, é um processo. Sim, não é sim, no primeiro momento. No É primeiro um baque, momento, né? Uma quebra de expectativas, né? É isso que a gente fala É um muito, susto, né? porque É um susto, é uma quebra de expectativas. Você estava chegando para um ultrassom para descobrir o sexo. De repente, você descobre que esse bebê tem alguma coisa que você não sabe, né? Não sabe explicar. Porque o que dá também, que eu sinto que pelas falas da mãe, é a incerteza do quê? Sabe? Que síndrome? O que isso vai causar no meu bebê? Quais são as consequências, sabe? Então, sim, são os medos também da falta da certeza do que está acontecendo ali com ele, isso né? é o que eu falo, assim, a gente saiu ali de um cenário de alegria e entramos num ambiente desconhecido. Exatamente. Totalmente desconhecido, você não tinha, né? O que é? Mas quais foram as alterações que deram? Ele tinha, a princípio, assim, ele tinha a hidropsia fetal, que é o acúmulo de líquido, né? No corpo, abdômen. ali nos órgãos, no abdômen, na pele, né? Ele tinha um edema de subcutâneo, assim, a pele inchada. Ela falava, olha, a pele dele tá muito inchada. Ele tinha um derrame pleural, bilateral, né? Nos 2 pulmões, assim, tinha muita água em volta, assim, no ultrassom já era nítido. Assim, Com 17 semanas? 16 Nossa, semanas. 16 semanas. Assim, a gente via, a gente é leigo, mas ela mostrava e assim, olha, isso aqui é água. E realmente era líquido em volta dos pulmões. Aí ele tinha também uma possível cardiopatia, né? Ela olhava muito o coraçãozinho dele nesse exame. Então, ele tinha ali uma coartação da aorta, que é um lado do coração, o ventrículo esquerdo, ele era mais fininho, ele era um pouquinho menor em comparação com o direito. Chama, né, coartação da aorta. Ele tinha isso, tá, o derrame pleural, essa cardiopatia. Tinha o pé torto congênito bilateral. No exame já era nítido, assim, você via. E a artrogripose nos membros superiores, né? Que é essa musculatura, né, mais enrijecida, a mãozinha. Encurtamento também? Não, encurtamento não, é um Era tipo enrijecimento. Assim, ele ficava com a mãozinha muito fechadinha e com os dedinhos sobrepostos, né? E aí, saímos dali, já com um laudo encaminhados para medicina fetal, para investigar. E assim, completamente desolados. Sem chão, né? Um ambiente desconhecido, sem chão. E fomos para casa ali, fomos pro Google. Óbvio, né? Somos humanos. Então, a gente foi pro Google e a gente jogava ali os nomes daquelas alterações. E só vinha coisas muito péssimas, né? Muito tristes, muito terríveis, assim. Os prognósticos não eram muito bons. negativos, né? Porque, na verdade, não era uma alteração, né? São várias, né, que ele teve. Era um conjunto, né? Então, se fosse uma coisa isolada, olha, ele tem uma cardiopatia, vai operar, vai ter chance, ele um prognóstico. Mas ele não... Eram muitas coisas que a gente não sabia. Realmente, a gente não tinha nem... Né, a gente não sabia se era síndrome, se era... O que seria. Mas ela chegou a falar a suposição do que é síndrome? Não, síndrome não. Ela falou assim que, né, que teria que investigar cuidar mesmo. E ver e descartar alguma, assim, entender que doença rara, se era genético, o que era que causou aquilo ali. E aí, saímos dali. E eu falo que, assim, né, antes de eu entrar no universo desconhecido? Não, antes de eu falar das alterações ali dele, né? Como que foi. Fomos embora. E ali eu fui no fundo, né? Eu fui no fundo do poço mesmo. E vivi, assim, uns 15 dias em estado de choque, de medo, de desespero. Eu só chorava. E eu pedi, assim, eu fiz todos os combinados possíveis com Deus. Eu falo assim, não tem, assim, fiz tudo que eu podia pedir, combinar, eu fiz. De pedir a cura. Sim. Né? Primeiro eu falava, eu tive essa negação, não, é mentira. Mentira, eu vou chegar lá, na medicina fetal, e não vai ter nada. Isso foi um engano, a máquina estava quebrada, aconteceu alguma coisa, foi um engano. Não, isso não está acontecendo. E eu pedia, né, a cura, porque eu não queria perder o meu filho. Sim. Mas eu também não queria ver meu filho sofrer. Sim. Né? Com as limitações que esse monte de alterações trariam para a vida dele. Né? As intervenções, então eu também não queria. E um desses combinados eu falei com Deus. Assim, que poderia tirar a minha saúde e dar para ele. Que eu não importava de morrer no parto. Eu falei assim, com essas palavras. Falei assim, olha, eu não importo de morrer no parto, mas eu não quero ver meu filho sofrer. Eu não quero perder ele, porque eu não vou suportar na hora de... Não vou suportar perder meu filho ali. Eu não quero isso, não vai dar certo. E eu pedia. Né, mas não era sobre isso. É a história de cada um. Mas eu tive uma mãe que falou uma coisa muito bonita, assim. Ela falou, não era sobre mim, né? Era sobre ele, né?
a história não era sobre mim, né? Era sobre eles, né? E é exatamente isso. Era a história que o Isaac precisava viver, né? E na hora do desespero, a gente pede mesmo muitas coisas, né? Absurdas, mas eu pedi, assim, tira minha saúde, mas deixa meu filho ficar bem, né? E aí foi passando ali, contamos para algumas pessoas, um número bem restrito, né? A família, os amigos ali bem próximos, mas mesmo porque a gente não sabia. Então, a gente não quis alarmar, né? E preocupar as pessoas ali. A gente contou para um número bem restrito de pessoas. E foi bem difícil, assim. Era um cenário... Mas quais seriam os próximos exames que você precisaria fazer? É o cariótipo? Você chegou a fazer? O cariótipo, fui na medicina fetal. E ali, antes da gente começar, nessa primeira semana aí, que a gente teve ali de choque, de ficar meio né, aéreos ali, sem entender, né, era um cenário, assim, a gente sabia que eram delicadas as alterações, né, eram muito graves ali. Tinha um risco de óbito fetal, né? Intrauterino, né? A gente não sabia se a gestação ia evoluir, até quando, né? Se ele chegaria a nascer, a morrer no parto, morrer horas depois. Era tudo muito difícil de saber. Muito incerto, assim, ir para UTI para cuidados paliativos, se ele iria viver, assim, um tempo, alguns anos ali da infância, com sequelas, com limitações. A gente não sabia o que estava por vir antes de investigar. Só que aí eu falo, assim, era incerto, mas a gente tinha 2 certezas. Assim, absolutas, assim. A primeira, que nada acontece por acaso. Nada. Tudo tem um propósito. Ah, sim. Sempre. Tudo é a vontade de Deus, sempre. É a permissão de Deus, assim. Não tem... Né? E, assim, cada um de nós vem a esse mundo com uma missão, né? Sim, pra cumprir com uma história para contar, com um prazo ali. E aquela era a história do Isaac. Exatamente. E eu falo, assim, era a história dele, era a missão dele. E sim, a gente aceitava aquela história. A gente aceitava aquele filho. Do jeito que ele era. Do jeito que ele era. Fofinho, cabeludo. Ai, do jeito que ele era, assim. A gente ia ser protagonista dessa história junto com ele, Paula. Assim, maravilhoso. Assim, a gente aceitava a missão. Eu nunca questionei. Eu nunca revoltei, assim. Eu nunca falei por que comigo. Em momento nenhum da minha gestação, eu não falei assim, por que comigo? Porque eu, né? É castigo. Sim. É merecimento. Então, eu não mereço esse filho. Não era sobre isso. Sim, que lindo. Que linda essa percepção. Assim, primeiramente, a gente tinha essa certeza. É a missão. E estamos aqui. Eu vou receber esse filho. Que linda essa percepção. Num primeiro momento eu falava, filho especial é para mãe especial, e eu não sou especial, não me sentia especial, mas nessas primeiras semanas eu falei, não, eu sou especial, assim, eu vou dar conta. Se ele veio para minha família, que tinha que vir. Sim. Ele tinha que vir pra gente. Sim, claro. E eu já me sentia grata por gerar o Isaac. Eu pedia muito a Deus, assim, me ajuda. Me ajuda, sozinho eu não vou conseguir. Meu Deus, me ajuda, segura na minha mão, me ajuda. E a segunda certeza, ele era o nosso bebezinho amado, desejado, planejado e esperado, e ele continuaria sendo. Diagnóstico nenhum mudaria aquilo ali. Exatamente. Prognóstico nenhum. E ele era o nosso filho amado. E a gente viveria aquela história. E eu falava assim, essa história vai ser difícil, foi difícil, né? Foi difícil a gestação, mas eu falei, mas vai ser linda e nós vamos contar essa história. Sim. Nós vamos contar. E cada dia dele aqui vai ser especial. Cada dia vai ser único. Nós vamos curtir. Curtimos, assim, curtimos muito. Assim, tiramos muitas fotos, passeamos, viajamos. Tivemos muito amor, muita conexão com esse filho. Que lindo. Que lindo. Tivemos, assim, muito amor, muita conexão. E aí, em paralelo a isso, eu já comecei, já investiguei, né? Já fui, já cheguei, na semana seguinte, eu já fui. Cheguei, né, fui encaminhada para fetal, cheguei lá, fui muito bem acolhida, tive assim, profissionais incríveis, né, com a gente, assim, muito acolhedores. Fizemos ali os primeiros, né, ultrassons ali. Doutora Mariana? Doutora Mariana. Doutora Mariana já esteve aqui no podcast. Se você, inclusive, não assistiu o programa com a doutora Mariana, a gente vai deixar o link aqui do programa, porque nós temos muitos programas importantes. A doutora Mariana, que inclusive acabou de ter neném, ela já esteve aqui no podcast com a gente, ela teve uma conversa muito importante, falando dessa importância da gente ter esse acolhimento, de vocês terem essa percepção, de procurarem uma medicina especializada, né, para entenderem os processos que você vai viver a partir dali. Isso faz toda a diferença, né?
Isso faz toda a o diferença. respeito ali, né? Porque é a história de cada um. E é muito Exatamente. delicado, né? Você chega ali num ambiente desconhecido. É. E aí começou a investigação E mais aí, a fundo, né? A princípio, olhando assim, a suspeita inicial era a trissomia do 18. Sim, que é a síndrome de Edwards. Isso, até 18. Nós E também aí- temos um programa sobre a síndrome de Edwards. Se você não sabe o que é a trissomia do 18, se você não entende sobre a síndrome de Edwards, nós temos um programa com a equipe da Síndrome do Amor, com a Marília, que fez um programa online. Ela é o maior grupo de apoio à síndrome do amor. Esse programa também eu vou deixar aqui, vou pedir para a equipe deixar aqui no link da descrição para que você assista, para você entenda o que é a síndrome de Edwards. Porque as aí- características se assemelham É mesmo, parecido, né? né? É mãozinha fechada, pé torto congênito, A né? cardiopatia, A cardiopatia, tudo. né? Então, a primeira investigação foi na linha da trissomia do A 18. primeira suspeita. Aham. E aí ela, né, já recomendou pra gente fazer o cariótipo. E assim, a Aham. gente queria respostas, rápido. O que tá acontecendo? Vamos entender. E eu já corri, assim, foi questão de dias, assim. Eu já marquei o cariótipo, já fiz, né, o procedimento, a Aham. amniocentese, que coleta o líquido. Já mandei fazer. Saiu, daí poucos dias, mas veio normal. Pra nossa alegria, veio normal. Então, assim, renascia uma esperança. Não ali. era sindrômico. Não era a síndrome, né? Não as, era, as não era. principais As principais síndromes ali, não eram. E até 18, que era a suspeita inicial, não era. Aham. Então, ali, a gente renascia. Veio aquela esperança, Não, o não é respiro, o síndrome. alívio, né? Nessa altura, a gente já tinha revirado o Google. Aham. Já sabia, assim, tudo, praticamente muita coisa da Sim. síndrome, né? Aham. Então, deu um alívio e, uma Vamos malformação isolada, a gente vai tratar de forma isolada. Ele vai sobreviver. Problema ortopédico é o de menos. Aham. Vamos cuidar desse pulmão, vamos cuidar da cardiopatia, ele vai viver. Ficamos ali, né? Ai, a gente sempre tem esperança. E ele se desenvolveu. Desenvolveu. Você tinha uma cresci. barriga bem grande. Minha barriga Ele é- ficou muito grande. Assim, era de 7 meses com tamanho de 9. É. Ficou muito grande. Então, aí ele foi passando ali e a gente foi acompanhando. E só que ele teve uma piora. Na verdade, na medida que ele foi crescendo, né, ali, o corpinho, as malformações ficaram mais visíveis, foram aparecendo mais coisas no corpinho dele. Ah, entendi. Então, assim, uma coisa que me, assim, mexeu muito comigo, que foi, assim, muito difícil, foi a questão da restrição dos movimentos. O Isaac, né, chega ali pelas 20, 21 semanas, a gente começa a sentir o bebê mexer. Então, é um chutinho, é a barriga que faz aquele ovinho que desce e vai para um lado, na mesma hora de tarde já muda aquela barriga ali, que você vê que ele Formato mexe. da barriga. E ele não mexia. A minha barriga ficou 31 semanas, 5 dias. Eu lembro de você falar isso no dia do parto. Falei, Uma das assim, coisas que eu não senti ele mexer. Ele viveu 31 semanas e 5 dias, a minha barriga estática, rígida ali, no mesmo lugar. E isso, assim, doía a alma, assim, era um vazio. E eu sentia muito medo, porque eu tinha medo dele morrer. Você não perceber. Eu não dá notícia, por quê? Você não sentia ele mexer? Eu lembro de você falar isso Era perfeitamente. referência, é a referência que a gente tem, né? Meu bebê tá mexendo, Tá tudo bem, tá né? tudo bem. E ele nunca mexeu. Assim, eu posso contar nos dedos, não enche uma mão. Às vezes que eu senti ele mexer, assim, era bem sutil, bem levinho. Ele tinha realmente uma restrição ali, um imobilismo. Aham. Era tudo muito sutil. Assim, eu sentia e ele ficou praticamente a gestação toda na mesma posição. A cabecinha para baixo, o corpinho para a esquerda e o pezinho do lado de cá. Uhum. E assim, no início, eu deitava para dormir, eu deitava e acordava, assim, com a mão. Porque eu falava, ele vai mexer à noite, eu vou sentir. Eu queria que ele mexesse, eu queria aquela conexão. Isso é muito gostoso, né? Muito lindo. É. E eu queria. E aí eu colocava e ficava e nada. E assim foi. Mas eu entendi também, né, que era a condição dele, Sim, fazia sim. parte, né, da história dele, do corpinho dele. E era aquilo. E aí foi passando, fizemos o segundo morfológico. E aí até então ele não tinha malformação neurológica. Não tinha visto. Né? Até as 16 semanas, os ultrassons que eu fiz na fetal também não mostrou. Nesse morfológico já tinha. Alterações neurológicas. Ele tinha a microcefalia, a hidrocefalia, né, uma cabecinha ali menor, já tinha o líquido, né, em volta do cérebro, e mais 2 alterações. Mais 2 que, assim, de cabeça eu não vou saber.
não vou saber te falar o nome. Mas eram, assim, umas 3, 4 coisas, assim, no cérebro. Então, ao longo do desenvolvimento dele, também foram aparecendo outras formações que não foram diagnosticadas Que não lá foram no diagnosticadas lá nas 16 semanas. E eles souberam te falar, à medida que não, por exemplo, que o cariótipo saiu negativo para trissomia do 18, eles souberam te falar, assim, o que poderia ser, o que poderia estar acontecendo? Aí a gente fez dentro o eczoma. das síndromes? A gente fez o eczoma. Com quantas semanas? Ali mais ou menos umas 20 e poucas mesmo. Porque como ele foi piorando, né? Foi depois desse morfológico que apareceu. Um outro exame? O eczoma é um exame mais aprofundado? É um exame genético mais aprofundado. Entendi. Que Diferente do cariótipo. É mais completo. Ele vê outras síndromes, vê várias doenças, né? E tanto é que ele saiu uma alteração. Ele tinha uma alteração, ele tinha um gene alterado. Entendi. Né? Assim, aleatório. Eu fui no geneticista depois, né? A gente tá investigando até hoje, assim, né? E, né, por eu já ter uma filha saudável, acredito que foi realmente uma coisa aleatória. Eu aleatória. ainda tenho um exame para fazer, que eu vou fazer, que é um eczoma desse gene. Para ver se eu e meu marido, se a gente tem um eczoma alterado desse gene que ele teve. Né? A gente ainda vai tá fazendo isso aí. Mas, então, assim, e aí foi isso. Ele foi piorando nesse ultrassom. Já viu o neurológico. Então, foi um outro baque, porque a gente tinha um fundinho de esperança. Né? De serem problemas somente físicos Cardiopatia, ali, que poderiam ser pulmão, resolvidos com cirurgia ou com alguma coisa, né? Mas cérebro é cérebro. Né? Neurológico é neurológico. Então, a gente já ficamos assim mais com os pés no chão e vivendo ali, né? Um dia de cada vez. E aí, logo em seguida, confirmaram as cardiopatias, que pelo ecocardiograma fetal. Então, ele tinha mesmo uma coarctação da aorta e uma CIV, que é a comunicação dos ventrículos. Então, assim, era muita coisa para uma pessoa só. Uma pessoinha só, Uma pessoinha só. Assim, eu falo assim, gente, ele como veio assim? com muitas missões, né? E assim, mas seguimos com amor, assim. Era amor, era conversar todo dia, era carinho, era minha filha conversando, irmãozinho. A gente falou para ela, olha... seu irmãozinho tá dodói, tá na minha barriga, ele tá dodói. Vamos pedir o Papai do Céu para cuidar dele? O Papai do Céu vai cuidar dele, fazer o que for melhor. Né? Eu sempre pedia para Deus fazer o melhor. Né? Pra ser a vontade dele ali, se cumprindo ali nas nossas vidas. E foi. Seguiu uma gestação, assim, bem difícil. Eu lembro sua barriga bem grande, assim. E como é que foi o diagnóstico? Você foi fazer um exame normal? O diagnóstico da partida dele. Isso. E aí, né, no percurso, assim, tivemos... A minha DPP era para 30 de outubro, bem no finalzinho. E aí, a gente já tinha, né, alinhado com a equipe que ele não chegaria nas 40 semanas. Sim. Ele provavelmente, ali, a gente agendaria o parto para o início de outubro. Sim. Né? Seria uma cesariana agendada por causa mesmo das condições dele, da pele... Né, do inchaço, a gente tinha medo de lacerar, das condições, mas então estava tudo bem, fazer uma cesariana, tudo bem. E ali, assim, entrou agosto, meados de agosto, né, ele faleceu dia 2 de setembro, foi o nascimento dele. Em meados de agosto, eu comecei a não me sentir tão bem. Assim, eu tive o polidrâmio, que é o excesso de líquido amniótico. Então, eu comecei a sentir, assim, muito desconforto, muita dor na lombar, nas laterais, assim, nas costas. Eu não conseguia fazer muita coisa. Muita falta de ar, muito cansaço. E fui sentindo aqui, ele era um bebezinho inchado, né? Muito inchado, ali, muito rígido ali, ele não mexia muito. Então, eu comecei a sentir, assim, que estava se aproximando, estava chegando a hora dele. Assim. Fui sentindo, assim. E aí... Os 2 finais de semana que antecederam a partida dele foram de conexão e despedida, assim, de uma forma linda. Nesse primeiro final de semana, foi um chá de bênçãos que as meninas fizeram, a enfermeira da equipe e a Aline, que é a minha doula, né? Ela foi lá, a Nayara, a enfermeira, e a Aline. Elas foram na minha casa, fizeram um chá de bênçãos, assim, lindo. Foi, assim... Uma conexão, um amor, né? Uma entrega, né? Exatamente. Muito. Bênçãos, né? Foi assim... Bênçãos, assim. A gente conversou, vimos coraçãozinho ali. Elas fizeram um escaldapés. E aí a Nayara perguntou se queria que pintasse, fizesse a pintura da barriga do print. e tal. Falei, claro, eu quero, vamos fazer.
E aí ela fez, assim. Que linda. E a minha filha pintou o irmão. Ah, que linda. Ela coloriu o irmão, assim, com uma alegria, assim, na cabecinha dela. Ela não tinha noção, né, do que estava acontecendo. E ela falou assim, olha, eu vou colorir o Isaac. Eu vou pintar o Isaac. E quando Aí ela na começou... era desenhou e a pequena pintou a barriga. Quando ela começou, assim, com aquelas mãozinhas pequenininhas, assim, delicadas, ela começou a pintar ali. Aí eu já desabei. Desabei, já senti, assim, olha, realmente, a missão dele está sendo cumprida aqui. Né? Os processos estão sendo vividos, estão sendo respeitados e a gente... A missão Vamos dele está sendo ele, cumprida, né? E está chegando a hora, assim. Ele vai Lá no fundo você sabia que estava chegando a hora. É muito difícil, assim, você gerar sabendo que muito provavelmente seu filho não vai ficar. Assim. Rasga o coração, rasga a alma, assim. É muito difícil. Mas é o que eu vivi. Assim. Para mim, ainda é muito surreal, assim. Eu fico olhando, assim, agora, né? Passados em 9 meses, eu falei, gente, é difícil. Como foi difícil, né, essa vivência, né? Doido. E aí, no outro final de semana? No outro final de semana. Aí passou, isso foi num sábado, na segunda-feira eu fiz a consulta de pré-natal. Foi a última vez que a gente viu ele vivo. Uhum. Ele já estava bem inchado. E assim, lindo, cabeludo, o cabelinho dele flutuava, assim, no ultrassom, assim, lindo, mas ele já estava bem inchado ali, muita dificuldade. Passou mais uma semana, no sábado seguinte eu fiz um ensaio gestante, né? Meu tão sonhado ensaio gestante. Claro. Não ficaria sem fazer. E aí fiz. E, assim, foi despedida. Assim, foi muito gostoso. Foi difícil fazer, porque eu já estava muito inchada, assim, eu estava com muito desconforto. Cansaço, né? Muito inchada, mas conseguimos, assim, fizemos fotos lindas ali, registramos. E eu fui embora, assim, feliz, realizada. Assim, essa é a realizada, assim, meu filho agora pode vir. Agora, né, nós estamos esperando que a vontade de Deus seja feita. Seja sim, cumprida. sim. E aí passou ali, e no dia 2, aí vim embora, já passei o final de semana bem inquieta, já não estava aguentando fazer muita coisa, não. No dia 2, na segunda-feira, fomos receber o Isaac, né? Com todo o nosso amor. Você foi fazer um exame e constatou que ele estava sem batimento? Eu tinha um exame no final do dia, né? De rotina, eu já estava acompanhando frequentemente, assim, com mais frequência maior. Né? Aí eu tinha esse exame e eu acordei na segunda-feira, o meu corpo deu sinal. Assim, algumas mulheres falam que sentem, que dá sinal, né? Quando acontece um decesso. Eu acordei, assim, muito enjoada. Muita náusea. Que estava diferente, assim, do desconforto e da azia da reta final. Assim, eu estava muito, assim, com náusea mesmo. Custei almoçar e fiquei lá aquele dia, assim. E eu senti como se meu corpo estivesse, assim, com febre. Entrando em estado febril. Assim, igual quando vai chegar um resfriado, uma virose. Eu senti isso de manhã. Mas falei assim, é normal, tô na reta final, já sabia que Mas é aquela próximo. coisa do corpo cansado mesmo de final de gestação. Eu já sabia, eu falei, não, tá tudo bem. E hoje eu vou ver o Isaac, hoje eu tenho ultrassom. E aí eu fui sozinha. Fui sozinha. Porque nesse dia o meu marido não podia faltar no serviço, ele estava agarrado ali, e eu estava bem, assim, tirando o cansaço, tirando o inchaço, né? Eu fiquei muito inchada. Mas tirando aquilo ali, eu falei, não, eu dou conta de ir sozinha, tá tranquila. Ele ia buscar a nossa filha na escolinha, deixar na minha sogra, ia trabalhar. E aí nesse dia, dia, no final do dia a gente ia se encontrar por mais um dia normal na nossa vida. E fui sozinha. Cheguei lá, a doutora estava lá, né, muito atenciosa, assim, carinhosa, como sempre. E aí, ela começou, e eu já estava expert em ultrassom. Eu já fiz tantos que eu já estava expert. Assim. Então, como tinha a questão dos movimentos também, assim que começava, meu olho já procurava, assim, meus olhos já procuravam o coraçãozinho pulsando, assim, dá para ver, mexendo. E eu já, cadê? Nesse dia... Ela começou e eu não vi nada. Parado. Foi muito rápido. Ela já colocou o aparelho embaixo, assim, já começou a me fazer umas perguntas, assim. Que dia que foi sua última consulta? Você já escolheu a maternidade? Ela ficou assim, viu que eu estava sozinha. E aí ela me perguntou, você veio sozinha? Aí eu falei, vim. Hoje eu vim e eu já sei o que a senhora vai me falar. Eu já percebi. E realmente, não tinha mais batimentos. Eu não estava mais ali com a gente. E foi, assim,
um momento de muita emoção, né? Assim, ficamos muito emocionadas ali, ela me acolheu, chorou comigo ali. Eu já liguei pro meu marido para ele ir para lá. Rapidinho ele foi. Chegou e ela ainda perguntou, assim, ela ficou ali comigo o tempo todo, né? Conversando, fez o laudo, eu fiquei ali tranquila. Não. Por mais previsível que tenha sido, foi difícil. Sim, é sempre muito difícil. Independente do diagnóstico, do prognóstico, das trissomias e tudo. Você nunca tá mais esperando, previsível, né? assim, Não, você não é imagina sempre que é muito, aquele dia. porque você falou, né? A gente acredita em milagres, você pedia, e é a história dele. Então, assim, a gente tem relatos, assim, de prognósticos muito ruins que o bebê sobrevive, sabe? E, ao mesmo tempo, de gravidez absolutamente normais que o bebê deixa de bater, né? Deixa do coração bater. Então, cada um tem a sua história. Então, a constatação da partida é sempre muito difícil, né? Você não, assim, era previsível, poderia acontecer, sim, mas você não imagina que ia ser naquele dia. É. Dá um baque, dá um choque, assim. Você fica, E aí você teve a constatação e foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Isso já era, assim, mais de 6 horas da tarde. Porque eu lembro que foi à noite. A gente se encontrou à noite. Isso já era mais de 6 horas da tarde. Aí meu marido chegou, ele estava trabalhando até num bairro próximo da clínica, ali na região, e ele chegou, assim, coisas de 10, 15 minutos, ele já estava lá dentro. E aí a doutora perguntou para ele, João, você quer ver o coraçãozinho do Isaac? Você quer ver o Isaac de novo? Ele, claro, eu quero. Meu filho, quero ver, sim. E eu deitei de novo e a gente olhou de novo. Que acolhimento bonito, né? Que acolhimento muito, respeitoso, assim, né? Muito, assim, acolhida. Assim, individualidade também do casal. Assim. Dar a voz pro pai também. Dar esse momento pro pai também ter essa despedida, e sabe? Ele falou, claro, eu quero, é meu filho. E ele sentou e ela colocou o aparelho de novo. Assim, realmente, Isaac não estava mais ali, né? Sim. E aí já saí dali, correndo, assim, meio que na adrenalina, né? É uma adrenalina. Você sai, você tá aérea. E eu só passei em casa, fiz uma malinha, assim, não tinha nada pronto, né? A gente não fizemos enxoval, não compramos nada, não fizemos quartinho, não fazia sentido, né? A gente sempre tinha fé, assim, olha, se ele ficar bem, se ele sair dessa, a gente vai ter todo o tempo do mundo para comprar tudo, para organizar tudo. Então, não vamos comprar, não fazia sentido. Então, assim, eu tinha algumas roupinhas, tinha mantinha que eu coloquei nele, então eu fui em casa, separei, fiz uma mala rápida ali, meu marido, peguei a roupinha dele. Foram para a maternidade? Fui para a maternidade, fiz uma malinha para minha filha, passei na minha sogra, porque ela ia dormir lá, né, para a gente poder internar. Então, fui me despedir dela, tudo muito rápido, assim. Né? Já era mais de 6 horas. E contamos, demos a notícia, não falei com ela, falei, olha, ela é criança, vai chegar. Vamos esperar, vamos dar um tempo, não é né? hora disso. Talvez não é o meu momento de falar para ela. Eu falei, todo mundo tem que estar preparado para essa notícia. Falei, não, né? agora quem vai contar, né? Eu não consigo, deixa, vamos resolver primeiro, vamos lá, vamos receber o Isaac e depois a gente conversa. E subimos para a maternidade, fomos por volta ali de 10 horas, a gente já estava entrando no bloco, né? Eu lembro. Receber o Isaac. Foi uma chegada muito bonita, muito respeitosa, sabe? Foi um ambiente muito bonito que foi criado ali. Foi lindo, foi de assim. fato, assim, foi muito lindo. emocionante. Você carregou ele, né? Eu tava muito, assim, com medo, né? Porque, querendo ou não, é uma cirurgia. A minha primeira filha nasceu de parto normal. Então, eu não tinha muita noção como é que era o bloco, como é que era a anestesia da cesariana, como é que era o... são muitos meses. Além do medo, além da angústia de receber, né? O procedimento ali. Então, é o medo, realmente. Eu tava insegura, né? Mas fiquei tranquila. Você estava com uma equipe que te amparou muito, né? Profissionais muito competentes. Nossa, assim, fora da curva. Quem fez o acolhimento dela foi a equipe do casal Monken, que eu tenho a honra de trabalhar muito com eles. Assim, eu sei o quanto humanos eles são, quanto respeitosos. A Natália e o doutor Frederico, a doutora Natália e o doutor Frederico me ligaram nesse dia, me falaram da importância, sabe? Assim, o tanto que eles também estavam sofrendo, sabe? O tanto que eles vinham acompanhando e que vinham vendo também o quanto você era querido, o quanto que a gente precisava tornar aquele momento inesquecível. Então, assim, aos médicos que têm esse olhar diferenciado, assim como a doutora Natália e o doutor Frederico, da equipe do Casal Monken, assim, meu parabéns, meu respeito, porque isso faz a diferença, né? A gente sabe o quanto que isso faz a diferença, assim, né? Muito, né? A doutora Natália, né? As meninas, né? A Nayara, a Aline.
A maternidade também, que permitiu que todos estivessem ali com você, que permitiu que você ficasse um tempo com o Isaac, todo mundo. né? Eu só tive, assim, profissionais incríveis no meu caminho, né? A doutora Mariana, lá da Fetale, a doutora Carolina, né, do ultrassom, eu não falei o nome dela, mas a doutora Carolina, né, já me conhecia, fez um acolhimento, assim... Maravilhosa. Sentou comigo, ela, não, vou esperar seu marido chegar. E eu era a última paciente, assim, a clínica fechou. Ficou eu, ela e o porteiro esperando meu marido chegar. E o porteiro ainda deixou meu marido estacionar lá dentro. Não, pode parar aqui, né? Porque é um decesso, vamos acolher, vamos trazer água, vamos cuidar. É esse cuidado que faz toda a diferença, sabe? E é sobre isso que a gente fala muito aqui, sabe? Nesse podcast. A gente traz essa informação também para você ver de relatos de pessoas que viveram, o quanto que a nossa fala, às vezes, impacta. E você acha que não é só o achar, ele faz diferença, sabe? Um ultrassom bem acolhido, sabe? Uma equipe personalizada, uma equipe que te escuta, uma médica que fala, você quer ver seu filho, sabe? Isso faz a diferença na vida da pessoa. Eu falo que a gente tampa lacunas que não precisam ser mais abertas, sabe? A gente consegue, de certa forma, transformar essa dor, sabe? Assim, viver essa dor com uma intensidade diferente. Eu falo muito isso. Assim, a gente consegue viver essa dor com uma intensidade diferente. O Isaac chegou, foi recebido. Sim. Ao longo da jornada dele, ao longo da missão dele, ele teve todo o acolhimento possível. Chegou num momento de muito amor, de muita assim, alegria de um modo geral, né? Porque é uma alegria você ver seu filho, é uma dor absurda. Mas eu falo que no ambiente de parto, quando o bebê nasce, não tem muito choro, né? Tem uma sensação de amor, né? Isso foi o que eu senti, assim, né? É um momento de dor profunda, mas é de amor, de paz, sensação de missão cumprida. É sensação de paz, é sensação de que essa era a sua missão, sabe, Isaac? Assim, se foi assim, a gente vai sofrer. Mas tá tudo bem, sabe? Assim, é difícil. Você assim, não vai sofrer. Quando ele nasceu, né, que a doutora falou, a gente nasceu, né? Falou, João, levanta e você já vê o Isaac. Eu senti um silêncio. Silêncio, assim, ensurdecedor, assim. Nascimento é vida, né? É chorinho, né? Você cresceu vendo as novelas, nos filmes que bebê nasce e chora. Assim, no parto natimorto, você não tem isso, né? É um silêncio. Assim, é um silêncio que dói. No ambiente, nas pessoas, ali na alma, no coração. E aí, daí, em poucos minutos, ele veio para os meus braços, né? E, assim, a sensação que eu tive, assim, antes de pegar, enquanto a enfermeira, vocês preparavam ele ali, a sensação que eu tive era que eu ia afundar. Eu falava assim, não, eu não vou dar conta de pegar meu filho morto. Eu não vou dar conta. Não vou. Mas não é um filho morto, é seu filho. É meu filho. Aí, ao mesmo tempo, renasce, assim, dentro de você. Não é meu filho. Eu esperei a gestação inteira. Ele é amado, ele é meu filho. Não é porque ele não tá aqui mais, é meu filho. Eu falo muito isso, assim. Minha mamãe enxerga, este é meu filho morto. Não, é meu filho. É meu filho. E aí eu peguei no colo. E quando eu peguei, meu mundo parou. Eu perdi a noção. Assim, meu mundo parou. Eu não vi a doutora terminando a cirurgia. Eu não vi mais nada. Assim. Eu só queria ver o Isaac. Era o meu único momento ali. Minha única oportunidade que eu tinha, né? Meu filho. E eu queria ver. E aí eu peguei. E eu lembro que eu abri a mantinha. E eu falei, eu quero ver o corpinho dele. Não me importa se o pé dele é torto. Ele é meu filho. Eu quero ver. Pezinho, eu vou abrir. E eu abri ele com muito respeito. Sem ser invasivo, com respeito, com delicadeza. Eu, não, é meu filho, é o corpinho dele, eu quero ver. Eu abri, e aí ainda bem que eu abri, porque o pezinho dele era idêntico ao da irmã. Assim, idêntico, até hoje eu olho assim, o pé da minha filha, assim, o formato dos dedos ali, é idêntico, ele parecia muito com ela, bochechinha, o rostinho, assim. E eu ficava olhando, assim, cada detalhezinho, assim, cada pedacinho dele, assim. E você me falou também que o diagnóstico só saiu depois que ele nasceu. Depois, porque o quizoma demorou, e aí saiu, já tinha quase um mês, mais ou menos. E qual foi o diagnóstico dele? Foi uma dele? alteração genética. Ele tinha um gene alterado. Entendi. E aí causou, mas não era síndrome. Mas não tem um nome? Assim, não tem um nome de uma doença ou alguma coisa assim? Não tem, é só uma alteração É genética? um número, é uma sigla, um número. Tenho esse laudo, a gente vai fazer em breve, assim, um exoma para ver se eu e meu marido, se a gente tem esse gene alterado. Mas passamos no geneticista e, assim, ele acredita que foi totalmente aleatório, porque a gente já tem uma filha, né, saudável, então, olha... Era para ser a história do Isaac. Foi a história do Isaac. Assim. Exatamente. Peguei ele no colo e aí fiquei o tempo que eu quis, né? Eu falo que todo o tempo do mundo ali ia ser pouco. E ficamos, assim, um bom tempo com ele. Nos despedimos, assim. Eu falei muita coisa para ele. Eu
falava assim, filho, sonhei com uma vida para nós. Assim, hoje eu não entendo, mas Deus sabe. Deus sabe. Né? Eu falava isso com ele. E falei, pode descansar, pode ir, sua missão foi cumprida. A gente vai dar conta, a gente vai ficar bem. Eu, né, seu irmão, papai, nós vamos ficar bem. E pode descansar. Você vai com o papai do céu vai cuidar de você. Um lugar lindo, assim, onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada disso. Né? E ele foi. E foi. E falei tá lá. com ele. Falei, olha, filho, eu acredito na eternidade. Assim, a vida é eterna. E um dia, foi a minha despedida, assim, poucos minutos antes de devolvê-lo, né, para a enfermeira. Eu falei, um dia, quando a minha missão acabar, eu, Rejane, né, quando a minha missão acabar, eu vou chegar no céu. E eu tenho certeza, você vai vir correndo, vai me abraçar, vai me chamar de mamãe pela primeira vez. E eu devolvi o Isaac. Nossa, que lindo. Meu marido ainda pegou ele e passou para a enfermeira. E é isso. Hoje eu vivo acreditando na eternidade. A vida é eterna. Eu vivo acreditando assim, que um dia eu vou chegar no céu, meu filho vai estar lá. Né? E vai te chamar de mamãe. Vai me chamar de mamãe. E eu vou contar essa história muito. E assim, é a história dele. Assim. Sim. É de dor. A história de vocês, de amor. dor, de amor. Que lindo, Rejane. Rejane, o programa está chegando ao fim. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para uma mãe, sabe? Uma mãe que está gerando, nesse momento, um bebê também que tem um prognóstico difícil, assim como o seu, que ainda está nessa incerteza dos medos, independente sabe, se o bebê vai ou não, ficar ali, né? Porque também era essa incerteza sua, até quando que eu vou conseguir, se ele vai morrer antes, vai morrer no parto. Qual que é a sua mensagem para essas mulheres? Ai, assim... Gente, confia em Deus. Confia em Deus. Não tem o que falar. Não tem uma fórmula, né? Não tem uma fórmula. É cada um. E é cada dia, né? É um dia de cada vez e Deus em todos eles. Né? Não tem, assim, é muita força, é pedir a Deus e acreditar no propósito, acreditar que é seu filho. Não é o que eu falo, que eu friso muito assim, olha, não é castigo. Não é. Sou muito abençoada, tenho uma família linda, tenho um marido maravilhoso, tenho uma filha incrível. Se fosse merecimento, não tinha nada disso. Por que eu não iria merecer o segundo filho? Sim. Não é castigo. Não é, tô pagando as coisas. Não. É missão. É propósito. Assim. Era aquela história. Hoje, essa história me transforma. Hoje, eu vivo para falar desse amor. Assim, e cada vez que eu conto essa história, me transforma. Hoje, não somos os mesmos. Sim. É uma história que veio assim para transformar minha vida com dor, doeu, mas eu não tenho revolta de forma alguma. Assim. Eu estou mais próxima de Deus, assim. Eu sinto Deus, assim. Deus cuidou tanto da gente, cuidou dos detalhes ali, de cada detalhezinho ali da gestação, do parto. Isso é muito bom, muito né? importante. Então é isso, é a missão, gente. Acreditem na missão. Acredito cada um em sua missão. Rejane, muito obrigada. Mais uma vez eu falo, foi uma honra para mim. Eu espero que essas imagens também que você tem desse nascimento e dele acalentem o seu coração de uma certa forma. Você acha importante essas fotos? Muito, muito. Assim. Hoje é nosso tesouro, assim, eu revelei tudo, coloquei num álbum. E aí, depois, né, a gente enterrou o Isaac, eu conversei com a minha filha, daí uns dias contei para ela. E eu mostrei, eu apresentei o irmãozinho, eu abri o álbum e ela... Mamãe, ele é fofinho. Ele é lindo, ele tem uma toquinha de ursinho, o Isaac é lindo. É muito importante, é o que você tem ali, né? O que essas fotos representam para você hoje? A lembrança dele, assim, ele materializado ali, né? Porque ele se foi, mas a gente tem o registro, né? Como foi, né? Daqui 20 anos, daqui 30 anos, a minha filha pegando as fotos daqui 20, 30 anos, mostrando para os filhos dela, esse aqui é o meu irmãozinho que mora no céu, né? O meu irmão. Então, assim, gente, é muito importante, assim. Esse acolhimento, né? Essa informação, infelizmente, muita gente não tem ainda, né? Não é realidade, assim, na vida de todo mundo. Assim, esse acolhimento, essa... Ali, né, a caixinha. Detalhes, né? São detalhes, assim, ter a caixinha, ter as coisinhas, ter a mechinha de cabelo, ter ali a touquinha dele. Faz muita diferença. Hoje é meu tesouro, assim. Toda vez que eu tô com saudade, vamos ver. Vamos sentar e vamos ver. A minha filha pede, mamãe, vamos ver o Isaac no álbum? Deixa eu ver. E ela pega e vê. Então, assim, é isso. Né? É a história dele, a história que ele contou, que a gente segue contando, assim, com dor, né? Muita dor, mas transformou nossas vidas.
Hoje é Te muito agradeço amor. muito, assim, foi uma honra, que assim, agradeço, foi um momento de Paula. muito amor, assim, realmente, sabe, em relação à sua equipe, ao você, a seu marido que teve o tempo inteiro do seu lado ali. E é isso, te agradeço, muito obrigada. E é sobre isso também que a Regiane acabou de falar. É sobre a gente levar essa informação que ainda precisa ser falada. Esse foi mais um podcast do programa do Grupo Colcha. Nosso podcast está indo ao ar toda semana, ou melhor, nosso podcast está indo ao ar quinzenalmente agora. São 2 programas por mês. A gente vai fazer um podcast mais profundo, 2 programas no mês. E, mais uma vez, eu queria muito agradecer ao Grupo Zelo de estar conosco nessa jornada aí, levando esse acolhimento, que não é só no podcast, principalmente levando esse acolhimento no momento mais difícil da sua vida, recebendo, acolhendo e ouvindo e dando a essas mulheres oportunidade de também participarem do velório e fazer todos os protocolos que a gente sabe que é muito importante. A gente se vê no próximo programa e tchau, pessoal. Obrigada, Regiane. Nada, tchau. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.